que é isso? Propõe que se entenda a ciência como uma linguagem, né? A gente tem que pensar, né, que a ciência hoje ela é interdisciplinar, certo? E que devemos fazer a sua leitura e encontrá-la no cotidiano de todos, não somente de quem está na escola, ou seja, então é muito importante, né, que nós hoje, né, entendamos a ciência, né, como algo que está integrado à sociedade, ou seja, e aí esse autor, né, ele traz aqui o termo cotidiano. Então, o nosso cotidiano, né, o nosso cotidiano está cheio de ciência, né? A partir do momento que a gente liga o interruptor lá de luz, existe ciência ali, né? Elétrons estão passando pela corrente, estão chegando na sua casa para que você possa ter luz na sua casa, né? E como funciona a eletricidade, né? Isso é ciência, né? Então, quando você utiliza um equipamento eletrônico, então você está, por exemplo, utilizando seu celular, você está utilizando ciência, né? Como chega o sinal no seu celular, né? Como você consegue falar e outra pessoa, a sua voz chegar em uma outra pessoa que está a quilômetros de distância, né? Então isso é tecnologia, né? Ciência. E aí temos N atividades, né, que a gente pode citar que está envolvendo ciência, né? Ao você cozinhar, você está cozinhando ali, está correndo também ciência, né? Você está utilizando ali alimentos, né? Tem que pôr o sal, e aí você mexe, dá o tempero, né? Utiliza ali ocorrem diversas reações químicas ali, que você tem que, a gente vai aprendendo, né, a cozinhar, manusear esses alimentos. Então, tudo isso está associado com a linguagem que ele fala aqui, o Chassot, do cotidiano, né? Essa linguagem que nós devemos, que muitas vezes a gente esquece, né, da importância, né, e de como funcionam esses processos. Então, é isso que ele traz, né, esse autor, que a ciência está em todas as partes, né, quando a gente observa no nosso cotidiano. Então, a leitura do mundo natural não é restrita aos muros da escola. A ciência está, inclusive, nas pequenas coisas e não é exclusivamente dos cientistas, tá? Então, o autor aponta a ciência como produção cultural. Assim, o educando lê melhor o mundo à sua volta, tornando-se mais capaz de interagir e interferir na sua realidade. Então, ele traz essa aproximação, né, da alfabetização, né, científica a essa linguagem do cotidiano, tá? Sendo caracterizada como uma produção cultural, certo? Que está embutida na nossa cultura, tá? Na nossa realidade local, né? Do nosso conhecimento local, certo? Então, e não sendo, como ele aponta bem aqui, não é exclusiva dos cientistas, porque às vezes a gente acha que só faz ciência quem é cientista. Não, né? Todos nós estamos inseridos, né, num mundo que a ciência está à nossa volta, no nosso meio. Então, né, entender como funciona a ciência, né, não é exclusivo de cientistas, e sim de todos, né? Então, ele faz essa colocação aqui, o Chassot, no texto que vocês leram, né, nesse primeiro slide. Professora, quer fazer alguma colocação?
Ou eu posso passar para o próximo? Eu queria só fazer uma revisão histórica antes de prosseguir, porque a gente, dentro do ensino de ciências, a gente fala muito da importância da história e da filosofia da ciência, né? E eu acho importante nós trazermos, né, para reflexão, o porquê que a alfabetização científica, né, hoje ela é colocada, né? Por que que existe a alfabetização científica? Então, primeiro, eu queria que cada um dos estudantes, né, dos nossos alunos, pensassem, né, aí das suas casas, né, por que que a gente fala, aliás, são dois termos, né, os estudiosos dessa abordagem, eles falam em literácia científica e alfabetização científica. Então, primeiro a gente tem que diferenciar, né, então, primeiro a gente tem que colocar o que que é ciência, tecnologia e sociedade, tá? Ciência, tecnologia e sociedade é uma abordagem que surgiu ali pelos anos 50, e essa abordagem, depois, com a necessidade, depois da Evolução Industrial, depois de muitos anos, né, surgiu a necessidade da educação ambiental, justamente pelos danos e consequências que a sociedade tem sofrido pela devastação do meio ambiente. Então, quando a gente acrescenta ambiente aí, né, a abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, ela é aplicada ao ensino de ciências e biologia, tá? Essa que nós estamos estudando. Dentro dessa perspectiva, nós temos a alfabetização científica, literácia científica, ou letramento científico. Nos currículos que hoje estão aplicados à educação básica, né, então trazendo o nosso curso de licenciatura, educação básica, ensino médio e ensino de ciências 2, né, ensino fundamental 2, ou segunda fase do ensino fundamental, ou anos finais do ensino fundamental, que é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente traz isso, né, a alfabetização científica ou letramento científico, no currículo vai estar escrito letramento científico, tá? Nós vamos encontrar dessa forma no currículo. E isso engloba essas ações de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, dissolvida no currículo, que surgiu lá quando se tratou dos parâmetros curriculares nacionais. Primeiro, nós temos a LDB, né, a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais, nacional, que fala sobre isso, né, nessa necessidade dessa reflexão, do ser humano refletir o seu meio, de a escola, ela não ser descontextualizada, ela não ser só conteudista, ela não só trazer os conhecimentos prontos e acabados. Então, esse movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, que depois nós trazendo para o que é praticado na escola e o ensino de ciências, que a gente fala sobre letramento científico, alfabetização científica, a gente adota aqui a alfabetização científica, que surgiu ali pelos finais dos anos 50. O que, como o professor falou, o que nós trazemos? Nós queremos que seja pauta desse ensino, que as pessoas consigam pensar nas suas ações,
pensar que as ações, elas têm consequências. E tem alguns estudiosos que talvez, né, pelo menos eu, é uma das minhas linhas de pesquisa, essa área, eu sempre pesquisei nessa área, da importância da alfabetização científica, inclusive eu tenho um projeto, com, inclusive o Daniel, é a iniciação científica minha, sobre vacinação sobre HPV. No Brasil foi, quando surgiu a vacinação do HPV, ali pelos anos de 2012, 2013, virou uma bagunça no Brasil, porque achava-se que as adolescentes iriam iniciar precocemente sua vida sexual por vacinarem contra o HPV, enquanto a vacinação era puramente para prevenir contra o câncer do colo de útero. Logo em seguida veio a vacinação para os meninos, né? Então, o que é isso, gente? É falta de conhecimento científico. Então, o conhecimento científico deveria, né, estar para os pais, no caso, porque esse movimento contra essa vacina veio a partir dos pais. E a escola, né, não tinha, em contrapartida, desenvolvido nenhum projeto que fizesse essa conscientização com os pais. Até porque, na época, as secretarias de saúde e o Ministério da Saúde tentaram fazer parceria com a escola de vacinar esses adolescentes, essas meninas pré-adolescentes na escola. Então, foi absolutamente, como que eu posso dizer, complicado, né? Justamente por causa dos conhecimentos científicos que as pessoas não tinham. Então, elas, vamos dizer, elas não eram letradas cientificamente. Então, essa questão do letramento científico, a alfabetização científica, ela surgiu, né, os primeiros estudiosos, eles pegaram Paulo Freire, né, porque Paulo Freire, ele fala da importância do cotidiano, ele fala da importância da aplicação, né, na vida da pessoa. Depois, alguns estudiosos, como veio dos Estados Unidos também, né, surgiu um currículo lá nos Estados Unidos que serviu como base para o Brasil em 1996, então eles estavam muito mais adiantados do que nós, né, porque eles queriam diminuir as desigualdades educativas, né? Então, tem alguns estudiosos como Bibi de Beauvoir, Marquese, que trabalham essas questões muito bem, né? De alfabetização científica, trazendo isso para nós, né? Então, só eu queria dar essa fala, né, dentro desses slides aí, né, que essas informações que não estão previstas aí nos slides, colocando, né, a questão do currículo, né, que hoje nós temos um currículo que é baseado também na Base Nacional Comum Curricular, que lá nessa Base Nacional Comum Curricular tem alguns itens que fala sobre temas que tem tudo a ver com a alfabetização científica, tá? Então, a gente tem competências e habilidades. Quando vocês olharem o currículo, vocês vão ver habilidades que têm que ser desenvolvidas. Mas antes de apresentar o currículo, nós temos as competências. Dentro dessas competências, depois nós vamos estudar o currículo. Nós temos uma série de competências, não me lembro se são 12 ou 14, que dentro delas estão explicitamente descritas competências que estão ligadas à ciência, tecnologia, sociedade, ambiente e à alfabetização científica, tá? É só isso. Esse livro do Cachapuz, eu tenho esse livro do Cachapuz,
né? Inclusive no programa de mestrado que eu fiz, o Cachapuz já veio e fez uma visita, eu assisti a palestras dele, nós fizemos um curso com ele, muito interessante. Eu tenho esse livro, eu posso postar lá. Inclusive, tem um artigo que eu acho que a gente pode postar para a próxima aula, professor, para eles basearem as atividades deles do Cachapuz, né? Que ele fala justamente sobre isso, dessa importância da educação científica na sociedade atual. Eu tenho o livro completo e eu tenho o artigo separado, né? Mas o artigo não está muito bem, porque eu tenho o livro impresso e eu tenho ele em PDF. Aí eu tirei a foto, na época, para uma turma passada, e não ficou muito bom, porque eu tirei pelo Scanner. Então, aí a gente pode postar o livro e a gente indica para eles lá, para a próxima aula, o artigo para eles lerem. Porque o artigo do Cachapuz é uma autoridade em educação científica, alfabetização científica, letramento científico. Ele, Gil Pérez, Marta Barandino, né, são pessoas, a Marta Barandino especificamente, ela é da área da biologia, Gil Pérez é da área de química, então o Cachapuz traz uma reflexão junto com esses autores para essa área. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante. Então, talvez a gente possa postar na segunda-feira esse livro, indicando o artigo que eles têm que ler do Cachapuz. Professora, você quer dar continuidade e depois eu vou fazendo, a gente vai fazendo as colocações? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, eu acho que dá para a gente fazer dessa forma. Eu falo um pouco, você fala um pouco, né? Dá para a gente fazer dessa forma. Okay. Esse livro do Cachapuz, eu descobri hoje que eu tinha esse livro, porque eu era uma pessoa muito organizada. E depois, eu não sei o que está acontecendo, porque aí você tem um ano letivo, eu vou criando pastas. Ano letivo 2015, aí 2016, 2017, 2018. Aí eu fui pegar ele lá de alguns anos atrás. Fui buscar e acabei encontrando o livro. Então, é uma riqueza, né? Porque eu tenho impresso, mas impresso é ruim, que você tira foto, não fica bom. E aí eu descobri esse livro, eu achei muito interessante, e eu acho que a gente pode colocar para eles. Eu acho que as suas colocações, né, você já colocou, achei muito interessante a fala sua, professor, inclusive a sua fala, ela veio direto naquela figura lá do primeiro slide, né, achei assim, a sua palestra, né, que você vai fazer, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente fala de ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, alfabetização científica, letramento científico. Letramento científico e alfabetização científica é a mesma coisa, gente. Só porque tem autor que fala uma coisa e tem autor que fala outra. E eu prefiro alfabetização científica. Porque letramento fica muito parecido da área de letras, né? Apesar de que isso surgiu dessa área, né? Essa questão nossa. Então, quando o professor trouxe isso para nós, fez um link assim, ó, maravilhoso, né? Porque os conhecimentos que ele tem do meio ambiente, né? Dessa área, né, que a gente pode trazer para a educação, aproxima muito mais essa fala que a gente traz de o que é ciência, o que é tecnologia, o que tem a ver com a sociedade, o que tem a ver com o meio ambiente, né, porque na escola não é fácil, igual nós estamos falando aqui, eu acho que foi a Gabriele que falou na aula passada, da dificuldade que a gente tem de colocar isso em prática, porque nós estamos falando aqui, essa abordagem é o que tem que ser feito, está escrito no currículo, mas não dá tempo de fazer, muitas vezes. São poucos professores que conseguem fazer, é igual matemática. A matemática, se você pegar o currículo da matemática, é a coisa mais maravilhosa do mundo.
a Base Nacional Comum Curricular, quando a gente pega ela e vai visualizar ela, você pensa, meu Deus, esses alunos vão sair assim, preparados para a vida, porque tem até uma disciplina que chama projetos de vida. Então, você pensa, eles vão ser pessoas maravilhosas, só porque não tem tempo. O currículo está inchado. Então, é muito complicado, né? Então, aí o professor tem aquele tanto de coisa, o professor é fiscalizado, o professor precisa pegar uma turma, duas turmas, três turmas, quatro turmas. O professor Plácido está vivendo isso na UEG. Eu comecei a vivenciar isso na UEG, porque eu tô tendo que pegar um monte de projeto de extensão, projeto de pesquisa, né? E está só aumentando para você cumprir carga horária. Né? Então, aí o seu trabalho vai ficando ruim. Né? Então, o professor, ele tem um currículo que é lindo, que é bom, que é ideal, mas ele não cumprido, porque o professor não consegue, tá? Então, gente, eu tô com uma alergia, que meu olho fica lacrimejando, meu nariz fica coçando o tempo inteiro. Então, eu tô fazendo isso, assim, não é tique, não, é porque tá ruim mesmo. Então, o professor, a escola não consegue fazer o que o currículo pede, né? E é isso que o professor Plácido falou, né? Lá na fala dele, né? Tanto que o professor sabe, ele aprende, vocês aprenderam, vocês estão aprendendo. Mas e aí, como que nós vamos trazer isso para a sala de aula? Como fazer? Então, existe o saber e o saber fazer. E o como fazer. O porquê fazer e o se tem jeito de fazer. Hoje em dia, né? Pode continuar, professora, e a gente vai dialogando. Isso que a professora Flávia falou é muito importante. Então, a questão do saber, né? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o CTSA, né? E aí nas aulas seguintes a gente vai tratar de como fazer, né? Como aplicar isso na sala de aula, tá? Porque vocês como professores, né, terão que ter bagagem, né, digamos, do conhecimento acerca do assunto e aí terão que saber como aplicar isso, né, para diferentes públicos. Então, para o público do ensino fundamental e do ensino médio. Então, e aí tem várias atividades, né, que podem ser utilizadas que nós veremos em próximas aulas. Então, a importância, né, dada a relação entre a ciência, tecnologia e sociedade e meio ambiente, vem levando cada vez mais à valorização de uma abordagem educacional que interliga conteúdos específicos aos aspectos políticos, econômicos e culturais. Então, né, durante, né, essa fase que a gente está passando da pandemia, ficou claro isso, é um exemplo muito didático, né? A gente observar que a importância da ciência, né, para tomadas de decisões de cunho político, né, para que se possa, né, salvar vidas, né, diminuir o contágio. Então, a ciência, ela traz as informações, né, para que os gestores públicos possam tomar como base para seguir os caminhos, né, digamos assim, mais assertivos. Então, nós estamos vendo, acompanhando que vários países, né, eles atuam dessa forma. Existem conselhos, né, científicos que estão
apoiando, né, dando suporte para os gestores públicos, né? Então, por exemplo, os estados procuram, geralmente, as universidades, né, estaduais ou federais, de cientistas que atuam nesse tema, né, de vírus e tal, para que possam, né, ter um apoio, porque os políticos, eles são gestores, né, administrativos, eles não têm conhecimento científico, muitas vezes, de determinados termos, ou de como, né, a ciência funciona. Então, eles precisam, né, desse suporte, né, para tomar decisões e, com isso, né, governar. Tanto no cunho político, econômico, né? Então, a gente viu, né, algumas semanas atrás, uma conferência mundial sobre mudanças climáticas organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Então, ele convocou, né, vários países do mundo para, né, uma conversa acerca da tomada de decisões, né, de sustentabilidade, né, e aí isso também está voltado à economia, né, porque a economia, então, e uma das grandes preocupações dos outros países, né, com relação ao Brasil, está associada à questão econômica, né, de como esses produtos estão sendo produzidos, né, como os produtos, né, de que forma, né, não é só produzir, é qual a forma que está sendo produzida, está correta, né, o impacto é mínimo no ecossistema. Então, se levantam várias questões ambientais, né, acerca da economia. Então, a economia e o meio ambiente hoje cada vez mais estão, né, entrelaçados, certo? Ou seja, para que se possa ocorrer um desenvolvimento sustentável, né, é possível, terá que a economia andar junto com o meio ambiente, né? De forma que ao modo da produção, né, de alimentos, né, e uso dos recursos naturais, eles causem menos impacto possível, né, e que seja de uma forma sustentável, né, na medida do possível, certo? Então, a ciência, mais uma vez, né, cientistas trabalham com o meio ambiente, eles também trazem esse suporte para que os tomadores de decisões possam atuar da melhor forma. E juntamente com a cultura, né? Isso aí, e a cultura é algo que, do nosso país, a gente observa que a cultura ambiental, né, está crescendo cada vez mais, e isso já vinha crescendo, né, e hoje não, já há alguns anos, né, a gente obteve o título, né, de ter a maior floresta tropical do mundo. Então, a maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica. E boa parte dessa floresta está no nosso país. Então, a gente tem esse título e todo mundo olha para a Amazônia hoje, né? A Amazônia é algo que é de interesse, né, e preocupação de todos, porque se a Amazônia, né, se as mudanças ou o modo digamos, de exploração da Amazônia, né, causar um impacto em que esse ecossistema ele seja desestruturado, seu equilíbrio, isso vai causar um impacto ainda maior nas mudanças climáticas globais. Porque imagine que hoje tudo é conectado, né? Os sistemas, né? A atmosfera é um fluido que percorre todo o planeta. Então, os chineses que estão poluindo, né, todos os anos aí. Então, um dos maiores índices de poluição é Estados Unidos e China.
E essa poluição vai para onde? Ela percorre todo o planeta. O cara joga lá e esse fluido, né, as correntes atmosféricas, distribui isso para o planeta. Então, a preocupação hoje é global. Tá? Então, a gente tem que pensar local e agir local, né, pensar global. Tá? Pensar global, agir local. Então, veja que tudo está entrelaçado, né, e associado também com a ciência. Então, por isso, né, a importância que antigamente, digamos, há uns anos atrás, o termo, né, da educação de ciências era ciência, tecnologia e sociedade. Então, depois de alguns anos, né, esse termo ele foi atualizado, contextualizado, onde, né, foi inserido a letrinha A também aqui, que está associado a ambiente, né? Então, né, e exatamente devido a tudo isso que eu comentei e ao ambiente que é o meio, né, em que a gente vive. Então, por isso a importância de se acrescentar esse termo ambiente, né, a esse ensino, ao ensino de ciências, né, educação de ciências. Então, temos aqui também, né, quer fazer colocação, professora? Não, professor, está ótimo. Pode continuar. Então, né, como a professora falou, temos, né, diversas atuações, né, na ciência, né, hoje, contemporânea. Então, tudo que se a gente pensar, né, por exemplo, sei lá, remédios, né, alimentação, o petróleo, né, os combustíveis, no caso, os meios de transporte, as cidades, então, elas, tudo está associado, né, à agropecuária, tudo associado com a ciência, né, então, a ciência, né, isso de uma maneira, no caso aqui a gente estuda, né, ciências naturais, da natureza, né, que estão associados diretamente com a biologia, física e química, mas, né, de forma interdisciplinar, essas ciências da natureza também estão associadas com outras ciências, né, ciências exatas e da Terra, né, e como eu falei, né, a questão do clima, né, como a professora colocou, né, a matemática, então o currículo da matemática tem que estar associado com o currículo das ciências naturais, né, as ciências humanas também, né, deve estar atrelado às ciências naturais. Então, hoje, os currículos, eles pensam, né, de uma forma integrada, porque, assim, antigamente, né, o currículo, ele era, digamos, fragmentado, né, e cada ciência atuava para o estudo, né? Então, a demanda na época era entender as ciências, por exemplo, as ciências biológicas. Então, assim, por exemplo, os pesquisadores se estudava apenas ali a biologia, vamos estudar a botânica, a zoologia. Então, cada coisa isolada, né? Para que pudesse fundamentar a necessidade da época, que era entender, né, questões da básica de cada uma dessas áreas, né? Então, isso para física, isso para química e para outras ciências também. Então, com o tempo, isso no século XX, né, no século passado, e com o avanço das ciências, né, de cada área, né, os estudos foram ficando mais robustos, né? Então, as perguntas, né, hoje são diferentes das perguntas do passado, né? Ou seja, a gente busca, né, cada vez mais perguntas e buscam respostas mais complexas, né, que envolvam, né, a interação de várias áreas. Então, assim é preciso, né, para responder, por exemplo, sobre as mudanças climáticas. A gente tem que
pensar em várias áreas, na física, na química, na biologia, nas ciências humanas. Por quê? Porque não adianta, a ciência não vai... Tem até uma pergunta, acho interessante, um programa da TV Cultura, que eles fazem assim, eles perguntam sobre matéria de capa, programa, e a repórter fala, né, tal, tal. E uma das perguntas que ela faz, assim, que é da manchete, né, desse programa, será que a ciência vai conseguir salvar o planeta? É uma boa pergunta, né? E aí vem, aí eu faço minha colocação. Se depender apenas de uma ciência, não. Porque se depender, por exemplo, só das ciências naturais, não. Porque o planeta é algo muito complexo em que várias ciências estão envolvidas. Então, a gente depende das ciências, por mais que os cientistas, por exemplo, hoje, o caso da vacinação, a gente tem aí a ciência mostrando, olha, a vacinação é a melhor medida para combater a pandemia. Entretanto, se os gestores públicos, né, a sociedade, e aí já vem as ciências humanas, né, não aderir a essa mesma ideia, né, de trabalhar em conjunto, você não consegue, né? Por exemplo, é o caso do nosso país, a gente vê, né, um presidente em que ele não ressalta a questão, não é prioridade, né? Isso, né, está sendo apurado pela CPI, que a vacinação não foi a prioridade, né? Durante o ano passado. Então, isso então entra numa incompatibilidade. E aí vem a pergunta, né? Será que a ciência consegue salvar o planeta? Depende. Se trabalhar em conjunto, sim. Se trabalhar separado, dificilmente. Então, é essa, né, ideia do CTSA, né, da integração das diversas ciências, né. Então, no campo, né, então, a professora já colocou, né, o que é a ciência, tecnologia e sociedade. Então, no campo do conhecimento, é o campo do conhecimento que estuda as interrelações entre ciência, tecnologia, sociedade em suas múltiplas influências. E quanto à tecnologia, né, muitos pensam, tecnologia foi criada, né, para tentarmos, né, resolver problemas, né, e também, digamos, existem vários fatores, né, tanto, né, para o bem-estar, para bem-estar do conforto humano, né, e aí tem vários vieses aí que estão associados à questão da tecnologia, né? E uma delas é a questão da tecnologia para resolver problemas, né? Por exemplo, sociais e ambientais. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue avançar tanto na questão da ciência, né, como nas soluções de problemas da sociedade, certo? Só que as tecnologias, né, ela tem o seu preço, né? Tem a questão dos resíduos, né? Tem várias questões que estão envolvidas aqui que devem ser, né, levadas em consideração, uma vez que essa proposta, né, do tecnologia, sociedade e meio ambiente, né, ela tem que ser uma tecnologia limpa. Então, eu estava até assistindo uma palestra que fala o seguinte, da produção de energia, né? Então, produção de energia, no nosso país, se trata da energia, né, limpa, quer dizer, de uma energia, de um recurso, que no caso as hidrelétricas, né? Então, elas são renováveis, tal, então elas enquadram nesse tipo de energia, né? Então, as eólicas também, só que
existe uma discussão por trás disso, né, que será que essa energia ela é limpa? Então, essa tecnologia, né, de produção de energia, ela é limpa? Ou seja, as hidrelétricas e a eólica, né, elas trazem um impacto. Né? A gente sabe do impacto que é a energia, uma usina hidrelétrica. Né? Então, temos vários exemplos, né, no nosso país, né, de hidrelétricas que causaram grandes impactos ambientais. E assim também como parques eólicos, né, também o ruído, né, daqueles grandes torres, né, de ventiladores. Então, existe também esse pensamento, né, por mais que seja uma coisa renovável, mas será que ela é limpa? Ou seja, livre, né, de mínimos impactos? Então, é algo também que devem ser levado em consideração sobre essa questão da tecnologia, né? Professora, quando quiser fazer alguma colocação, tá? Fica à vontade. O Plácido, só fazendo uma colocação aí sobre essa fala sua da energia, não é minha área, mas eu já participei de algumas bancas, né, ao longo desses 20 anos de UEG, e não tem jeito, você tem que participar de banca fora da sua área. A última que eu participei foi sobre hidrelétricas. E lá no texto das meninas dizia que era uma das formas de produção de energias mais limpas que existe. E eu fiquei questionando, né, porque elas tratavam sobre a questão das formas de evitar, né, danos ambientais na fauna e na flora. Elas fizeram esse levantamento, né, e eu me lembrei, na época, eu fiz uma viagem para a Alemanha, e na Alemanha, deixa eu só desligar aqui, na Alemanha, a energia eólica é muito forte, né? E quando eu fui na Alemanha, eu fiquei encantada quando eu vi, assim, no ônibus que eu estava, né, turístico, eu filmei, tirei fotos e postei, né? E um professor, né, e eu falei, nossa, que tipo de energia, né, que pega a força do vento e tal, porque eu não sabia. E ele argumentou que era uma das formas que tinha poluição, sim, que gerava danos ambientais e tal. E aí eu me lembrei dessa fala sua, né, que não adianta, todo tipo de energia que nós formos utilizar vai gerar impacto ambiental. E daí, a gente, na banca das meninas, né, eu peguei e falei para elas, eu falei assim, nós falamos de impactos ambientais, né, mas nós comemos carne, né, que gera impactos ambientais enormes, nós usamos óleo de soja, vários derivados de soja são presentes no nosso dia a dia, né? Eu estou numa região aqui, eu estou morando em Rio Verde, que o que tem aqui é plantação de soja. Pessoas multimilionárias que têm suas riquezas baseadas na plantação de soja, não é? O computador que a gente utiliza, o celular, a bateria, utiliza metais pesados que vêm, né, da retirada de minerais do meio ambiente, que gera impacto no meio ambiente, e também, muitas vezes, trabalhos escravos, ou semelhantes à escravidão. Utilizamos energia elétrica, utilizamos combustível fóssil, né? Quando eu estudava, eu andava de bicicleta. Hoje eu não vou para o trabalho de bicicleta, eu não vou para o supermercado de bicicleta, né? E eu desafio quem
me diga que não quer trabalhar para ter um carro. Então, às vezes, nós somos muito hipócritas. Eu falei na banca das meninas, porque nós falamos, mas isso e aquilo. E a mesma coisa se aplica na educação. Porque quando a gente vai lidar com os nossos alunos da educação básica na escola pública, nós levamos um discurso para eles, e quando a gente vai para a escola particular, o discurso é diferente. Porque tem dois vieses. A escola pública, hoje o viés é de formação de trabalhadores. A escola particular é de mão de obra de níveis mais altos. Então, até que ponto estou trazendo uma reflexão que eu faço. Até que ponto nós estamos gerando impactos, contribuindo para indústrias que têm ficado cada dia mais rica, que eu não sei nem que palavra que a gente usa, bilionária, trilionária, não sei, né? E aí a gente fica refletindo. E quando a educação ambiental que a gente traz para os nossos alunos, eu tinha um aluno da biologia, o nome dele era Alex. Ele falava assim, ele foi um aluno extremamente atuante no curso, e ele desenvolvia esse projeto que era da professora Viviane, de plantação de mudas do Cerrado, que hoje está sob a responsabilidade do professor Luiz e do... esqueci, gente, esqueci o nome do funcionário técnico-administrativo da UEG. Derek, obrigada, Shaira. E o Alex esteve à frente muito tempo. O Alex onde tinha um projeto, lá na UEG, o Alex estava. E ele falava assim, por que a gente traz para as nossas vidas uma responsabilidade tão grande, né, sobre esses impactos, e a gente leva isso para aquele aluno que está lá na escola pública, né, a gente leva essa responsabilidade para ele, quando ele é o menor dos impactos que existe. E aí eu tinha alguns embates com ele, porque como é uma linha de trabalho que eu trabalho, né, que é alfabetização científica, só que a alfabetização científica também te conscientiza até que ponto você é um escravo desse sistema, né? Porque coloca a culpa em cima de você, só porque você é dependente desse sistema. Se você parar de comer carne, você vai começar a comer a carne derivada da soja. Se você falar, agora eu vou ser vegano, você vai começar a comer fruta, comer verdura, que é tudo produto de agricultura. Você vai comer alguma coisa, você vai ter que se alimentar. Mas eu vou ser um vegano orgânico. Você tem dinheiro para isso? É uma indústria também caríssima, absurda. Aqui em Rio Verde tem uma parte dos grandes supermercados que é tudo vegano. Eu vou lá, eu penso, nossa, eu vou comprar, vegano não, perdão, orgânico, nossa, eu vou comprar, muito bom para minha família. Gente, é absurdo. Eu não dou conta. E olha que eu tenho uma condição financeira melhor do que a maioria das pessoas. Então, a gente se depara, às vezes, com um discurso que a gente também tem que refletir, né? O tanto que é contraditório a nossa participação nesses momentos que o planeta vive, né? Que o professor colocou, muito bem colocado. E aí eu estava vendo aqui, naquele texto mais cedo, que eu estava lendo, das conferências das Nações Unidas, de alguns encontros que teve de educação ambiental, da Unesco, Conferência Internacional de Ciência, e que eles falavam, olha, é urgente, né, no século XXI, nós pegarmos e os educadores se responsabilizarem para que os seres humanos, as pessoas, né, os adolescentes, as crianças, sejam alfabetizados cientificamente.
Aí você vai alfabetiza a pessoa cientificamente, e o que tem que ser feito mesmo, e a pessoa vai ficar num dilema, porque eu vivo num dilema, né? Então, até pouco tempo atrás, né, eu era uma grande consumidora de Tupperware. Gente, agora existe um negócio mais consumidor de plástico do que aquilo. Né? Agora eu fico assim, eu vou guardar todos os postes de margarina. E mesmo assim, quando eu vou comprar arroz, açúcar, eu fico lembrando da época da minha avó. Minha avó tinha uma mercearia daquelas antigas, que você pegava o arroz a granel, sabe? Você pegava o açúcar, você pegava feijão, farinha, tudo, gente, a granel. E aqui em Rio Verde ainda tem alguns lugares, aqui do lado da minha casa tem, que você pega tudo a granel. E hoje nós estamos tendo um movimento, né, que talvez entre nesse processo agora de alfabetização científica também, que você compra uma bandeja, aí lá tá a melancia picada, lá tá o abacaxi picado, lá tá o morango picado, lá tá tudo para você gastar o mínimo de energia possível. Então, nós vivemos uma situação, assim, extremamente contraditória, porque as pessoas que vivem em cidades grandes, eu moro numa cidade pequena, Rio Verde, e Porá ainda é menor, mas as pessoas que vivem em cidades grandes, elas não têm tempo de preparar nem refeição, elas pegam tudo pronto. Então, elas querem uma refeição pronta, elas querem ter o mínimo de esforço possível, e elas encontram nesse mercado, que está crescendo, uma saída, né? Aqui em Rio Verde, se eu quero fazer uma compra no supermercado, eu tenho que falar assim: olha, eu tenho que tirar 2 horas para ir no supermercado. Porque aí eu tenho que me deslocar, eu vou ficar parado em sinaleiro, né? Eu vou me estressar, vou ter que achar um lugar para estacionar, vou pagar estacionamento, vou gastar combustível, né? Então, ou então eu vou ter que fazer uma compra pelo aplicativo, vou ter que pagar para entregar para mim, alguém vai vir um motoboy, sei lá, um carro vai entregar para mim. E aí você fica nesse dilema, né? Então você vai gerar resíduo de qualquer forma. Né? Então você conscientiza as pessoas, né? Que precisamos agir imediatamente. Outra coisa, há algum tempo atrás, o professor falou aí, nós temos da população mundial. Algum tempo atrás, a China ficou. Eu não lembro a população que a China tinha, gente. Eu sei que eles fizeram controle populacional. Nós estamos caminhando para isso, né? De controle populacional. Porque o planeta não vai existir. Não vai resistir. Comida tem para todo mundo, mas nem todo mundo dá conta de comprar. Eu não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio, mas é urgente a alfabetização científica, como o professor colocou tudo aí, é urgente. Mas nós, é como se você estivesse numa sinuca de bico. Você tem que viver, né? Ou todo mundo tem uma terra que você vai lá plantar, você vai plantar o tomate, você vai plantar a alface sua, você vai ter sua culturinha lá. Não tem como. Então, nós somos tipo uma praga, tipo um piolho do planeta que nós vamos ficar sugando lá, sempre. Mas a alfabetização científica, ela vem justamente para conscientizar a gente disso, né? Para que a gente produza menos resíduos e para que a gente consiga tomar decisões, e mesmo em meio contraditório, e essa questão que o professor falou também, né, no meio da pandemia e tal, e outra coisa que eu queria falar, a ciência, ela não é neutra. A ciência não é neutra, gente. A ciência, ela é altamente econômica. Ela caminha com viés econômico. Vacina, nenhum laboratório de vacina aceitou acordos financeiros com os países no sentido de diminuir gastos para os países. Eles visaram lucro. Eles visaram lucro. Sendo que os gastos que eles tiveram
Porque uma vacina, para ser produzida, ela precisa de vários testes. Então, se precisa de vários testes, os gastos seriam maiores. Como diminuíram os testes, né, gastou-se menos. Mas não houve acordo. Então, gente, a ciência, ela se desenvolve, ela caminha visando dinheiro. Existem doenças que são negligenciadas. A leishmaniose é uma. Por quê que ela é negligenciada? Porque ela é doença de pobre. Porque ela é uma doença que não gera lucro. Entendem? Então, a ciência, ela busca o que é economicamente viável. Quando se descobrir medicamentos que combatem o coronavírus, eu desafio, se não vai ser caríssimo, vai ser absurdamente caro. Entendem? Então, por um lado, nós temos um negacionismo extremo, prejudicial, e por outro, nós temos uma ciência que visa dinheiro, principalmente quando a gente fala de fármacos. Entendem? Para você publicar artigo em grandes revistas, você tem que pagar. Vocês sabiam disso? Você paga por folha. Então, gente, a ciência, ela não é neutra, ela não é imutável. Então, a gente tem que falar isso para os nossos estudantes também. Todo mundo pode ser cientista, todo mundo pode estudar. Então, a gente tem que falar isso para os cidadãos também. A gente tem que trabalhar isso com os cidadãos. Ela não é neutra, ela não é imutável. Existem questões dentro da ciência que caminham dentro da economia, dentro de locais, de tempos sociais. Na época da Revolução Industrial, por que aconteceu a Revolução Industrial? A ciência caminhou para que acontecesse uma Revolução Industrial. Entendem? Então, nós precisamos ter essa reflexão e trabalhar isso com os nossos alunos também, porque para nós não sermos inocentes e ficarmos refém do negacionismo ou de um extremismo de achar que, como o professor falou, a ciência é capaz de salvar a humanidade? Pode ser, mas vai precisar disso aqui. Entendem? Vai precisar de dinheiro. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Né? Até porque surgiu uma questão na mídia se empresas poderiam comprar a vacina. E eu tenho certeza que vai surgir também alguma coisa nesse sentido de que empresas podem comprar medicamento quando surgir um medicamento eficaz contra a doença, né? Por que isso, gente? Porque quem paga mais compra, né? Quem corre atrás compra. Se não correu atrás, não tem. Que foi o que aconteceu aqui no nosso país. E a gente pode ter certeza que nesse aspecto, muita coisa ainda vai ser descoberta, né? Muita coisa ainda vai caminhar, porque a ciência não é imutável, né? Provavelmente as vacinas continuam sendo estudadas, tanto é que tinha uma vacina, que eu não me lembro qual, que eram 2 doses, agora já tem que ser 3. Já tem que ser 3 para ela ser eficaz. Olha aí a prova de que não é imutável, né? Então, provavelmente vai surgir uma vacina que ela vai ser muito melhor, né? Vão surgir outras variantes de coronavírus e vai vir vacina que vai ser eficaz contra 1, contra 2, contra 3, etc, etc, né? E assim caminha a humanidade, né? E assim nós vamos caminhando, porque o que gera o nosso planeta é o dinheiro. Então, por um lado, nós temos a indústria farmacêutica que visa isso aqui, por outro, a gente tem ambientalistas que defendem o planeta, que querem mudança, que caminham contra, né? E por trás deles ainda existem outros que têm outros interesses obscuros em cima disso. Né? Então a gente tem que ter consciência disso. E nós não podemos colocar uma sobrecarga sobre os nossos alunos de maneira que eles fiquem inocentes em relação a essas coisas.
Quando a gente for trabalhar com os nossos alunos, nós temos que ler muito, nós temos que conhecer os dois lados da moeda, porque o que está acontecendo no Brasil é uma polarização. Então, você conhece muito de um lado, do outro você não conhece. Então, a gente tem que conhecer tudo sobre um lado, tudo sobre o outro, tudo sobre o meio, tudo sobre de cima, tudo sobre de baixo, para que a gente não se torne refém e para que nós não passemos informações equivocadas, nem negacionistas, nem fake news, nem que a gente crie, porque hoje em dia, gente, até gente que não conhece como funciona a ciência está defendendo a ciência. Então, as pessoas estão opinando sobre coisas que elas simplesmente não conhecem, né? Então, nós precisamos estudar, né? Então, eu penso assim, tem certas coisas que se a gente não sabe, é melhor a gente ficar calado. E se você quer opinar, você estuda, né? Então, eu só queria falar um pouco sobre isso. Porque no Brasil aconteceu uma polarização de uma forma tal que vem acontecendo não sei, sei lá, uns 5 anos, 6 anos para cá, que está saindo do controle, né? E isso está interferindo na escola, está chegando na escola. E a gente tem que mostrar para os alunos todos os aspectos. Tudo a gente tem que conversar com os nossos alunos. A gente tem que mostrar para os nossos alunos e a gente tem que ser imparcial. A gente não pode ser parcial em nada. Em nada. Nem religião, nem aspectos políticos. Né? A única coisa que você tem que mostrar para eles é aquilo que está dentro do currículo, dentro do cotidiano, aí você vai trabalhar com eles, aquilo que está escrito nos livros didáticos, aquilo que está sendo trabalhado. Vocês têm que falar com os alunos. Passou disso, né? Se surgir na sala de aula, você vai falar, não falo disso. Não, você não pode fazer isso. Você vai falar, mas você vai colocar todos os vieses, todos. Você não pode impor o seu. Porque o que acontece é que tem professor que impõe. E eu falo isso porque eu tenho filho na escola. E já aconteceu. E eu interferi. Eu falei que eu não aceito. Em questões de religião e em questões políticas. Eu falei, eu não aceito. E isso é crime, né? Você perseguir um aluno, ou você tolir um aluno por causa de questões políticas ou religiosas, né? Você fazer bullying com o aluno, ou você tolir ele, ou você impor alguma coisa para ele, né? No caso do meu filho, foi chamar ele de burro e ignorante por causa de uma fala dele a respeito de questões políticas, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Políticas em relação a essa fase que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu só queria dar um adentro nessa questão. Eu acho que eu passei um pouco do ponto, né, um pouco da hora, mas na próxima aula a gente vai continuar o assunto. Ok. Então, muito importante, né, o que a professora falou a respeito para vocês terem uma ideia do quão é complexo, né, esse tema, né? Então, é um tema bem complexo que tem essa enorme relevância, né, para a educação hoje. Então, né, o CTSA, né, auxiliando os discentes a construir conhecimentos, habilidades, né, tem esse papel, né, juntamente com a alfabetização científica, né, construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para a tomada de decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade. E atuar nas soluções de tais questões, né, as questões, os problemas, né, da ciência, né, da sociedade como um todo, assim como é preconizado na educação ambiental. Então, a educação ambiental, né, ela vem com
no caso, o CTSA, né, a educação ambiental vem apoiando, né, todo a educação, né, baseada na alfabetização científica. Então, a educação ambiental hoje, ela é de extrema importância para tudo isso que a professora falou, né, a questão do consumo, né, o modo de vida, né, de produção. Então, existem questões muito complexas, né, que estão associadas, né, desde ao consumo de alimento, né, e aí tem também a questão da diferença de renda, né, da questão da comercialização desse produto, né, da modo de produção, né. Então, são várias questões em que a educação ambiental, né, a gente podem ser discutidas dentro da educação ambiental. E a professora falou muito bem, né, essa questão da dicotomia, né, entre a diferença de renda, né, e o consumo, por exemplo, de alimentos, né, e realmente, assim, eu acho que por isso que eu venho na fala de um professor, né, do professor Sérgio Bessman, ele é um economista, né, da PUC do Rio de Janeiro. Eu assisti uma palestra dele e ele falou o seguinte, que o mundo hoje, né, não consegue propor, né, uma forma de desenvolvimento sustentável, né? Não há hoje, né, um consenso, né, do que é o desenvolvimento sustentável, porque tudo vai gerar um impacto, tá? E atrelado a isso, né, aí a ciência trouxe a tecnologia para tentar, né, solucionar essa questão do desenvolvimento sustentável, mas ele tem um embate que a professora colocou, questão do capital, né? Ou seja, o dinheiro, o modo como a gente vive. Então, é uma questão tão complexa que não envolve só as ciências naturais, né? Tem que, como eu falei, tem que ter a interdisciplinaridade com outras ciências, as ciências, por exemplo, humanas, que, por exemplo, para discutir a respeito do modo de vida das sociedades, né? Por exemplo, hoje a gente adota um sistema que é chamado de capitalismo, e esse sistema, né, ele é a base de capital, ou seja, de uma renda, de lucro, ele visa o lucro. Então, quase todas as atividades, né, que permeiam dentro desse sistema, ele visa em que tem um lucro, né, acerca de um serviço, e isso gera um problema, porque, consequentemente, isso gera uma diferença de renda, né, porque um vai lucrar em relação ao outro, e o sistema, né, capitalista, ele não conseguiu compensar, né, esse outro que ganhou mais do que o outro, né? Então, não chegou a um equilíbrio. E isso gera um ruído, né, que hoje é discrepante, né? A gente vê, né, pessoas, né, não sei falar o número exato, mas é cerca de, por exemplo, 10% das pessoas mais ricas do mundo, né, ganham mais do que todo o restante da população. Então, uma coisa assim, em que essa diferença de renda é gritante, né? Isso principalmente nos países subdesenvolvidos. Então, então existe esse ruído em que as ciências humanas, né, e
pode, né, auxiliar nessas questões para poder propor, né, não sei, uma solução ou para que a gente possa definir o que é um desenvolvimento sustentável, né? Então, esse professor, o Sérgio, da PUC do Rio de Janeiro, ele faz essa colocação, né, de acordo que com esse, né, com o sistema atual, que não é possível, né, ter um conceito de desenvolvimento sustentável. Então, é algo que leva a nossa reflexão a respeito desse assunto. Então, aqui traz a questão da LDB, né, a LDB de 96, nas diretrizes curriculares nacionais, na matriz de competência do Exame Nacional do Ensino Médio, né, está presente, né, o termo, né, ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, tá? Além da alfabetização científica, né, e tecnologia, do letramento científico nas condições, né, de cidadania. Professora, você quer comentar sobre esse slide da ciência do ensino fundamental no currículo de Goiás? Esse currículo é baseado na BNCC, né? É o Documento Curricular para Goiás. Recentemente foi construído e aprovado. Nós vamos falar depois, né, professor, sobre especificamente sobre o currículo quando a gente for falar do planejamento de aula. E ele traz, né, o currículo, esse currículo ele é baseado nisso, no letramento científico, que é a alfabetização científica, né? E, então, quando no currículo, ele traz a área do conhecimento, ciências da natureza, aí está englobado geografia, geologia, ciências da natureza, e o nosso componente curricular se chama ciências da natureza, antes se chamava só ciências. E quando a gente estuda ele é dividido em eixos temáticos, e todos esses eixos temáticos têm como sua base de construção o letramento científico. E a gente vai ver isso quando a gente for falar dos planos de aula, tá? E a gente vai falar também de algumas estratégias didáticas, porque as estratégias didáticas que a gente precisa trabalhar, elas têm que trazer essa reflexão, né? Porque às vezes os professores ficam falando, e a gente não consegue trazer essa reflexão, né? Eu acho, eu não sei quantas horas aí no relógio de vocês, no meu é 8h41, eu tenho aula agora às 9 horas. Se a gente puder dar uma paradinha e começar e voltar na semana que vem, né, professor? Que a gente vai falar de novo nesse assunto. A gente termina ele, acho que faltam poucos slides. E o ano que vem a gente vai falar sobre o estágio, né, professor? A gente vai apresentar o nosso programinha de estágio. E a gente, na semana que vem a gente encerra, né? E fala sobre o estágio. Aí era muito importante que todo mundo estivesse presente, né, professor? Sim. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma colocação? Quer fazer alguma breve colocação para a gente finalizar? Então, lembrando, né? Vocês têm uma atividade. A professora Flávia inseriu lá na aula, né? Na aula 2. Então, existe lá uma atividade para vocês fazerem acerca desse assunto do CTSA, tá bom? Então, os dois textos estão disponíveis no Classroom e atividade. Ok? Então, vocês, né, por favor, respondam essa atividade e depois insiram no Classroom para a gente poder corrigir, que vai fazer parte da avaliação, né, desse primeiro bimestre de vocês, ok? Então, se ninguém tem nenhuma colocação, a gente pode finalizar, né, professora?
Podemos, professor. Obrigada, viu, professor? Valeu, gostei também. muito da sua fala. Muito bom, muito importante. Igualmente, professor, eu acho que é um tema, né, que traz sempre muitas questões, né, para a gente debater, e assim, hoje a gente levantou essas questões, né, para vocês refletirem, e a gente espera que na próxima aula vocês também participem, tragam questões, exemplos, né, do dia a dia de vocês, de questões às vezes tem alguns alunos que já dão aula, né, da aula, surgiu essa questão na sala de aula e a gente não soube debater, então, são questões de vocês que vocês podem trazer para a gente enriquecer a aula, tá? E também eu falo, só dando um lembrete, que teve, acho que foi ontem ou antes de ontem, aqui em Porá, uma palestra, né, a respeito do lixão aqui, então foi bem bacana. Podem procurar no YouTube lá, é uma questão também ambiental, de educação ambiental, que pode ser, né, praticada, né, em sala de aula. Vocês podem levar essa questão do lixo, né, da reciclagem, para trabalhar com os alunos, né, e aí tem diversas atividades que vocês podem, que a gente pode e vai conversar, né, ao longo das aulas, podem ser aplicadas, né, com esses alunos a respeito de um problema ambiental que faz parte de todos. Bom? Isso, muito bom. Então, obrigada, gente. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Igualmente. Tchau, tchau a todos. Até a próxima aula.